Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui com a doutora Bianca Buani para falar do papel da orientação nutricional no combate à obesidade. Essa é a segunda parte do programa. Vamos agora para questões extremamente importantes. Bianca, eu quero agradecer novamente você por estar aqui com a gente, dando essas informações tão legais e tão úteis ao nosso público. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de falar um tema tão importante. Vamos lá, vamos para o nosso bate-bola. O primeiro programa já foi bem legal e agora eu te pergunto, quais são os principais medicamentos utilizados no tratamento da obesidade? Falamos no primeiro programa das orientações e tal. Agora vamos para os remédios. Vamos lá. Um tema muito importante. A gente tem muito a se falar, tem muita medicação nova saindo e, ao mesmo tempo, ainda tem muito preconceito em relação à medicação. Existem pessoas que têm grandes resultados utilizando medicamentos e que, no final das contas, não se sentem valorizadas ou não sentem que o resultado que elas alcançaram foi bom porque elas usaram, de repente, alguma droga ou outra. É como se estivesse apelando. Exato. É isso? Ela sente que ela trapaceou. E isso tá enraizado culturalmente na nossa sociedade. É algo que a gente, como médico, a gente precisa começar a tirar um pouco das pessoas essa ideia de que usar remédio para a obesidade é uma coisa ruim. Existem pessoas que precisam. A grande questão é como a gente vai avaliar se essa pessoa precisa ou não de um remédio para obesidade e qual é o remédio que vai ser importante para aquela pessoa, para ela chegar no objetivo que ela quer. Se a gente for pensar do ponto de vista de IMC, Índice de Massa Corpórea, para quem não sabe o que é o IMC, a gente pega o seu peso, divide pela altura e depois divide novamente pela altura, ele vai dar um número. Por esse número, os médicos conseguem nortear se você tem elegibilidade ou não para usar uma medicação. Se a gente tem um IMC acima de 27, mas existe uma comorbidade, ou seja, se você tem diabetes, pressão alta, problemas de colesterol, tem problema osteoarticular, você tem uma doença associada à obesidade junto, eu vou poder usar uma medicação para fazer o seu emagrecimento. Ou se você tiver um IMC acima de 30, você já se torna elegível. Como eu vou escolher o remédio que você deve usar? Primeiro, com algumas perguntas. Então, a gente vai determinar o tipo de comportamento alimentar. Se você tem transtorno de compulsão alimentar, ou aquela pessoa que belisca muito, come muitas vezes, ou que escolhe alimentos, vai muito para o doce. Eu como, mas toda hora eu preciso de um docinho. Essa pessoa, ela tem um critério para compulsão. Outro critério é se você precisa comer grandes volumes e depois de comer grandes volumes de comida, se você se sente arrependido. O arrependimento, ele é muito comum entre as pessoas. Não devia ter comido tudo isso. Eles falam, eu como, mas nossa, eu comi demais, não devia ter comido tudo isso. E outra coisa que a gente tem que avaliar também é se a pessoa tem uma predileção para o álcool, que nos ajuda a determinar quais são os receptores que vão ser melhor ativados, ou seja, desligados, para que eu consiga promover um emagrecimento, a te ajudar, né? Que o médico te ajude a promover esse emagrecimento de uma forma com mais sucesso. Quer realmente fazer algo correto, procure a orientação de alguém que é treinado e capacitado para isso. Isso eu acho extremamente importante, né, Bianca? Porque mesmo a gente avaliando todos os riscos, os efeitos colaterais podem aparecer. Sim. É que o que acontece é a gente tenta minimizar ao máximo esses efeitos. Você contou
em relação à sibutramina, eu tenho um conhecido que com cafeína ele fez um acidente isquêmico transitório cerebral. Ele foi para uma maratona, a recomendação era para ele usar uma dosagem de cafeína, era 250 miligramas pelo peso dele, é um homem bem pequeno. Ele é médico também. Nós somos os piores. A gente fala para vocês e veja bem que situação ficamos, né, Bianca? Ele dobrou a dose e ele teve uma hemiparesia, paralisou metade do corpo, teve que ser atendido. Ainda bem que foi transitório, mas deu um susto. Eu imagino. Deu um susto. Eu imagino. Outras classes de medicações que são interessantes são as que inibem a absorção. Por exemplo, o Orlistat inibe a absorção de gorduras e as dapagliflozinas, as medicações que são pioglitazonas, que são excretores de carboidrato. E hoje a gente, da glicose, né, e do carboidrato, e hoje a gente tem até estudos que mostram que quando a gente consegue controlar essa ingestão de carboidrato, que a gente melhora até as doenças cardíacas. Saindo dessa, a última associação muito interessante para emagrecimento e que a gente acaba utilizando para as pessoas que têm mais compulsão é a associação da bupropiona com a naltrexona, em doses que são crescentes, conforme a tolerância, principalmente para quem tem uma predileção. Nós não somos seres isolados totalmente, né? Assim, eu falo que o meu grande desafio quando eu me formei foi tentar combinar tudo aquilo que a gente ensina, que eles ensinam separado, numa pessoa só, que vem com um monte de problema, um monte de coisa. Sim. O mais difícil é juntar. Juntar. Às vezes a gente está atendendo uma pessoa que está acima do peso, tem um episódiozinho ali de compulsão, mas aí ela fuma, ela gosta muito de uma cerveja. Esse é o tipo da medicação que cai perfeitamente. É claro, vão ter avaliações complementares, e ela, da mesma forma, ela tem alguns efeitos colaterais. A gente avalia, mas se for uma pessoa que fuma e que bebe, a associação da bupropiona e naltrexona, ela é muito feliz para essas pessoas. E aí a gente entra nas medicações que são mais novas, que são os análogos de GLP-1, que nada mais é, gente, do que o hormônio que o estômago, que o nosso trato digestivo libera no momento em que a gente come. É o hormônio da saciedade. Esses são aquelas injeções que a pessoa aplica na barriga, que faz emagrecer, que também, apesar de ser vendido, né, comercializado sem uma receita, você precisa avaliar a sua saúde antes de iniciar essas medicações, porque elas estão muito associadas a distúrbios gastrointestinais. Infelizmente, eu tive um paciente no consultório, ele não tinha sintoma nenhum gastrointestinal, e a gente começou essa medicação, ele abriu o quadro de uma úlcera gástrica. Puxa vida. E precisou ser hospitalizado, e a única causa disso foi a medicação. Já tive pacientes que também não tinham nada de sintoma intestinal e que tiveram crise de doença diverticular, a diverticulite, e não sabia que tinha a doença. Então, se você tem um médico que te acompanha, esse médico vai saber fazer a terapia e isso não vai ter uma complicação. Agora, se a gente usa sem orientação, fica mais difícil da gente ser rápido no tratamento e na avaliação desses efeitos colaterais. Esse monte, né? A gente tem um monte de terapêutica para o emagrecimento. Mas que bom que a gente tenha hoje tenha tantas possibilidades, né, Bia? Que eu acho que é um arsenal que está disponível para ajudar a cuidar de uma população cada vez mais crescente. Porque saindo propriamente da obesidade propriamente dita, se nós formos olhar o sobrepeso, que tem de gente em sobrepeso, meu Deus do céu. Hoje eu acho que a gente já ultrapassou, né? Hoje a gente tem mais uma população em sobrepeso e obesidade do que em eutrofia, exatamente, que é o peso adequado. Há uns anos atrás, eu trabalhei muitos anos em hospital e a gente faz o que a gente chama de triagem
nutricional e a avaliação do estado nutricional. O que é isso? Você chegou lá no hospital, eu vou pesar, medir você e eu vou classificar quem que é a minha população que está dentro do hospital. Sim. A gente não tinha muitos obesos. A população de hospital, no hospital internado, era em torno de 10%. Hoje, a gente já tem mais de 40% das pessoas que internam acima do peso. Então, assim, em pouco tempo, a mudança de característica da população que vem, isso reflete, assim, a gente acaba olhando, mas quem vai ficar doente? É a pessoa que está magrinha, né? A gente acha que é isso. Fala, mas não come, pobrezinho, está tão magrinho, vai ficar doente. Hoje a gente, por conta da obesidade que traz deficiência de micronutriente, a gente fala de uma obesidade sarcopênica, ou seja, você perder massa muscular, você às vezes quer que essa pessoa evolua, tenha mais disposição, produza mais hormônios, mas às vezes ela não tem músculo. Então a gente tem que começar a pensar no micronutriente. Deficiência de B12 dá fome oculta. Olha que interessante. Às vezes a pessoa chega lá com B12 baixo e fala, mas eu tenho uma fome. Eu falo, vai ter mesmo. Você vai ativar sensor aqui que vai te dar fome. Olha, esse bate-papo com a doutora Bianca tá sensacional. É um minutinho, já voltamos. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do segundo programa com essa personalidade, doutora Bianca Buani, falando sobre tratamento da obesidade. E tem tanta coisa para conversar ainda, né, Bianca? O programa vai tão rápido, vai muito rápido. Que, olha, eu te pergunto agora, quais são os critérios para prescrição de medicamentos para obesidade? E quais pacientes podem se beneficiar? Nós falamos dos medicamentos de maneira geral, para o público entender que tem aí um arsenal. Sabemos que para prescrição adequada desses medicamentos precisa ser um médico, portanto um nutrólogo e não um nutricionista. E agora, quais são os seus critérios? E aí, como é que a doutora Bianca vai usar os seus critérios de elegibilidade para esse ou aquele medicamento? O critério será pelo IMC. Então, se é uma pessoa que tem um IMC acima de 27 e algum problema de saúde... Desculpa te interromper. 27 com outros fatores. Isso, e acima de 30 independente. Independente, essa pessoa já tem aprendendo, hein? Elegibilidade para medicação. A gente também considera aquela pessoa que, de repente, ela está abaixo dos 27, mas ela já tentou inúmeras vezes, e isso é muito frequente de chegar no consultório. Então, eu estou com IMC em 25, preciso perder. Aí eu saio um pouco da classificação do IMC e a gente vai para outros métodos de avaliação, como a bioimpedância, por exemplo. A balança de bioimpedância é uma balança que ela me traduz quanto de gordura e massa muscular e composição óssea você tem no seu corpo. Por quê? Às vezes, eu tenho um paciente que ele é um falso magro. Ele tem um IMC ali em 25, mas quando eu vou avaliar o percentual de gordura corporal é acima de 40. Então, e vem com exames laboratoriais alterados e essas tentativas frustradas de emagrecimento e que tentou 1, 2, 3 dietas e não conseguiu manter um peso ou tem um excesso de gordura abdominal, que a gente sabe que gordura visceral é um terreno fértil para as doenças cardiovasculares.
E essa gordura é a mais difícil de perder. Então, quando a gente faz uma avaliação assim, olhando também para percentual de gordura corporal, às vezes a gente entra com a medicação direcionada para o padrão alimentar ou para o problema metabólico que a pessoa tenha. Como que os medicamentos para obesidade devem ser combinados com outras estratégias para maximizar o sucesso terapêutico? Assim, quando você vai fazer aquele combo, remédio mais outras estratégias. Eu costumo dizer que sempre. A gente sempre vai fazer orientação nutricional, incentivar a atividade física, sempre. Melhorar hábitos no sentido de, se é alguém que fuma, eu vou incentivar essa pessoa a parar de fumar. Se é alguém que tem um hábito de beber todos os dias ou que bebe grandes quantidades de álcool nos finais de semana, eu vou incentivar ela a melhorar essa questão dos vícios sempre. A terapia medicamentosa, ela isolada, ela não funciona. Não existe, e isso eu vou falar para eles, não existe nenhum remédio que você vai sentar na cadeira e ele vai derreter a sua gordura. Isso é importante. Quer dizer, eles ajudam, mas tem que fazer parte de um combo. Sozinho, não tem mágica, portanto. Não tem. Ou então a gente vai ficar refém para todo o sempre, né? Então, assim, você pode ter um sucesso. Ah, mas eu tomei o remédio e eu perdi peso. Sem ter mudado o hábito alimentar e sem ser ativo, né? Porque as pessoas não são ativas. Você ainda caminha um monte. Você anda o dia inteiro. Eu ando muito o dia inteiro, mas a grande maioria das pessoas estão atrás de mesa. Eu pergunto, e trabalhando o tempo inteiro sentado. Bianca, a gente poderia dizer, então, de forma assim, a grosso modo para o nosso público, que o remédio é uma janela de oportunidade, ele vai te dar um time para que você modifique outras coisas. É perfeito. E tem esse último congresso de obesidade, tiveram algumas mesas de discussão em quando a gente para o remédio, né? Então, você chegou no peso, e o que a gente tem de recomendação hoje em dia é, se você chegou no peso, encare o seu remédio como uma estratégia para todo sempre. Da mesma forma que você usa o remédio para pressão, você é hipertenso, foi classificado pelo cardiologista, começou a tomar o remédio da pressão, vai ser para sempre. A ideia é que é isso, mas eu vou te dizer que no consultório eu tenho muitos pacientes que conseguiram mudar o estilo de vida e que conseguem manter, mesmo sem a medicação. É a regra? Não, são poucos, mas existem. Então, nesse congresso, eles fizeram uma mesa redonda justamente para perguntar quando seriam e quem são essas pessoas. E agora os estudos começam a estudar realmente qual que é o perfil daquele paciente que a gente consegue usar a medicação, ele emagrece e ele continua no peso. Eu vou chutar, antes deles publicarem esse estudo. É aquele que consegue aumentar o seu gasto energético. Então, é aquela pessoa que era totalmente sedentária, muito com baixa atividade física no dia, e baixa atividade física não pega uma escada, sai da porta de casa para o carro, não para o carro longe, para o carro de repente naquelas vagas especiais e anda quase nada. Então, essa pessoa, quando ela começa a aumentar passos, e não necessariamente precisa virar um maratonista, se ela consegue ter mais de 20 mil passos no dia, a chance dele conseguir uma manutenção, um sucesso na sua perda de peso é muito maior. E agora eu vou fazer uma pergunta provocativa para você. Quando você, Bianca, médica, que trabalha com isso, que tem uma vivência, uma clínica exuberante nisso, a gente sabe da sua fama, quando você indica a cirurgia bariátrica? Indiquei poucas, mas já indiquei. Tá. Quando a gente não consegue um sucesso no emagrecimento, existem pessoas que tentam realmente e elas têm muita dificuldade
com a medicação principalmente, então ou tem muitos efeitos colaterais, a gente tenta associações ou eu não consigo chegar em doses terapêuticas. Certo. E uma avaliação muito importante, tentar excluir os alcoólatras, que é, na verdade, a população que dá mais trabalho para nós, nutrólogos, no pós-operatório da cirurgia. Então, se é uma pessoa que bebe muito, ela não deveria fazer cirurgia bariátrica. Olha que interessante. É porque quando a gente faz a cirurgia, a gente aumenta muito o risco dessa pessoa desenvolver outros vícios. Compras, jogos e álcool. Então ela tira o vício dela do alimento e ela transforma esse foco para um outro caminho. E a quantidade de pessoas que desenvolvem um vício para o álcool é muito grande. Muito grande. Interessante esse dado. Deve fazer a cirurgia bariátrica, né? Dentro dos critérios do IMC, acima de 35 Estamos com falando comorbidade. das indicações formais. Né? Você pega a indicação formal, aí eu tive uma paciente lá, eu tentei subir medicamento, ela não consegue perder peso, ela patina, ou consegue às custas de muita... Eu tive um caso interessante, eu tive um paciente, foi um dos maiores que eu já atendi, ele tinha 236 quilos, iniciou um programa na igreja dele de atividade física, um educador físico literalmente fazia 2 treinos por dia, claro, respeitando toda a dificuldade de mobilidade que essa pessoa tem, né, com mais de 200 quilos. Então ele fazia 2 programas de exercício, ele chegou em 160 quilos, mais ou menos. Foi praticamente uma cirurgia bariátrica. Para esse paciente eu indiquei. Por quê? Quando a gente tem um paciente muito grande, com muito peso, para a gente conseguir manter esse peso baixo é muito oneroso. É caro, as medicações são caras. Então, o paciente que faz associação de 3, 4 remédios, isso não quer dizer que ele não vai usar remédio no pós-operatório. Sim, é. Uma pessoa que chega nesse é uma ilusão que as peso, pessoas têm também, né? Eu vou operar, vou parar de usar remédio. Não, uma pessoa que chegou num peso acima de 200, ela tem um transtorno, ela tem uma doença de base ali. Às vezes uma alteração até em relação à química cerebral. Então, eu vou precisar manter um ou outro remédio ali no pós-operatório, mas menos. E esse meu paciente, depois da cirurgia, ele chegou no 120. Que legal. Que era a meta. Claro, estou falando de 3 anos de acompanhamento, né? Não, mas veja, ele saiu de 200... Ele saiu de um menino que não tinha vida para um menino que hoje se exercita, hoje trabalha fora, hoje ele consegue... Isso é muito gratificante isso, é muito né, legal. É muito legal. É. Sensacional. Estivemos aqui com a doutora Bianca Buani, falando sobre os medicamentos para o tratamento da obesidade. Esse programa, tenho certeza, trouxe informações sensacionais para você. Bianca, mais uma vez, muito obrigado pelo teu carinho. O Med Saúde te agradece demais. Eu, pessoalmente, sou um grande admirador do teu trabalho. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É recíproco. Eu que agradeço. Obrigada. É isso aí. Canal 25 ou 525 NET. Seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Se você se interessa por temas corporativos, por atitude, carreira, desenvolvimento humano, vem acompanhar com a gente também o Café Corporativo toda terça-feira, 21 horas, aqui no canal 25 e 525. Olha, você também pode acompanhar as reprises ao longo da semana toda, em vários horários no dia. O café promete ser essa universidade em sua tela.